Então, hoje, mais uma vez, vamos falar de astrologia psicológica para realçar o poder da lei do retorno. Sabe, a gente vive o nosso dia a dia com o ego nos iludindo que a gente tem que fazer a vontade dele, com o ego nos iludindo que a cultura que nos envolve, porque está em maioria, parece perfeita ou aceitável, com o ego nos iludindo que a gente é inteligente ou esperto o suficiente para não ser enganado e por conta disso a gente fica com os olhos fechados para aquilo que está na nossa frente. Então o assunto de hoje é a lei do retorno. Entenda bem, se eu, que não sou ninguém, viro para você e falo assim, cuidado com a lei do retorno, você que vive num ambiente onde fala que Deus tem que resolver o seu problema. As igrejas estão aí, reza para Deus resolver o seu problema. Você que vive num ambiente onde não é lembrado que a reencarnação existe e que a vida é eterna. Você que vive num ambiente que não dá valor à evolução da alma e deixa que a propaganda te induza a errar, porque o ego assim se acha confortável. Rapaz, está tudo de cabeça para baixo, mas está na nossa cara para que a gente enxergue as verdades. Então vamos lá. Eu não sou ninguém. Jesus é o cara. O cara veio há 2000 anos e ninguém esqueceu do que ele falou. Entre aspas. Por que entre aspas? Porque é dito num vídeo que eu já comentei que a Igreja Católica favorece o Apocalipse porque ela ajudou a dar fim ao que Jesus nos passou, manipulando as verdades que os crentes ainda pioraram ainda mais. Eu tenho um vídeo que eu mostro que os crentes enganam o povo em 28 perguntas e respostas que estão na Bíblia, mas eles modificam tudo. Então, na igreja da Etiópia, que é um país na África onde as montanhas... eu tenho um vídeo que explica isso tudo. Que as montanhas não fizeram que Roma fossem lá destruir o que estava guardado. As bibliotecas lá, a Bíblia não tem 60 e poucos livros, tem 80 e tantos. E nessa diferença está lá dito que Jesus disse nos 40 dias que ficou entre os apóstolos depois da ressurreição, que quando a palavra dele tivesse desvirtuada, ele voltaria, porque seria o tal do Apocalipse, para recomeçar novamente. Da mesma forma que ele chegou há 2000 anos atrás, para dar início ao cristianismo, seguir ao Cristo. Não tem nada a ver com católico ou protestante, que são igreja dos homens. Quando ele tivesse que voltar para recomeçar, teria que ter uma limpeza, o tal do Apocalipse. Então, o vídeo anterior falava que a Igreja Católica favoreceu o Apocalipse, que corrompeu, manipulou, escondeu as verdades que Jesus nos passou, porque para eles que queriam construir catedrais, castelos, ter poder, que os protestantes continuaram no mesmo sentido, não era conveniente. Lei do retorno. Quem falou em lei do retorno? Jesus. Jesus fala, não julgue para não ser julgado pela mesma regra. Mostrou ação e reação.
Jesus, quando ensinou o Pai Nosso, falou, e nos perdoe nossas ofensas da forma como perdoamos aqueles que nos ofendem. Ação e reação. Quando Jesus falou de Deus, ele falou, Pai nosso que estás no céu. No céu é em tudo quanto é lugar. Venha a nós o vosso reino. Todos nós estamos ao comando dele. Seja feita a vossa vontade entre os encarnados e os desencarnados, na terra como no céu. Porque é a vontade dele, a nossa evolução. A nossa evolução é em cima de que caminho? A forma como a gente faz. Como que você vai pedir alguma coisa a Deus se você não fez por onde? É dito no Pai Nosso, perdoe nossas ofensas como perdoamos aqueles que nos ofendem. Ação e reação. Quem falou Lipiane? Não. O que Jesus está dito na Bíblia. Aí vamos lá. Inveja do vizinho, inveja do poder do vizinho, inveja da felicidade do vizinho, inveja do não sei o que Deus não nos deu. Caramba, isso é o que as igrejas deixam passar. A história do temor a Deus, ou a justiça de Deus, que vem através da nossa própria consciência, foi desfeita quando desfizeram o valor da reencarnação, que mostrava que a vida é eterna e que quanto melhor a gente viver essa, melhor vai ser a próxima. Então, se a lei do retorno, você olha para o vizinho e o vizinho é um safado, está com um cordão de ouro no pescoço, o vizinho é um assassino, está com um fuzil na mão, o vizinho é um corrupto, está rico, morando em Brasília. Que retorno é esse que eles não estão recebendo? Vão receber depois da morte. Por que isso tem que ser depois da morte? O que tem a ver você julgar a hora adequada? A vida é eterna. Faça por onde? Parar no umbral e não em Quiro. Esses que estão fazendo mais besteira do que devem, correm o risco de nem ir para o umbral grosso, vai direto para Quiro. Já fiz um vídeo que explica que Quiro é um planeta tenebroso. Cada um escolhe a reação pela ação que escolhe exercer. Poder da lei do retorno. Se você se atentar diariamente em exercer um papel favorável à sua evolução, o retorno lhe chegará positivamente. Se você deixar teu ego reclamar dos transtornos, reclamar das intrigas familiares, conjugais, sociais, os problemas emocionais, vai ganhar o que com isso? Agora, se você tiver o seu texto, vier a consulta, para ser lembrado de cada detalhe da aprovação, que é o karma da sua personalidade que está convivendo com os demais, e conseguir administrar a vida, não se muda o ego. A psicologia tradicional, já tem um vídeo que fala isso, psicologia tradicional e a psicologia astrológica. A psicologia a tradicional te ilude que vai mudar o teu ego. Os próprios psicólogos vivem recaindo nos problemas dele. Como é que eles vão vender um peixe que eles mesmos não conseguiram comprar? Mas administrar a vida, não se culpar com as besteiras que o ego, através o corpo, através do ego, que o mapa deu, insiste em repetir. Qual
é a solução? Pede desculpa. Tenho vários vídeos que explicam isso. A culpa não é da alma se a alma se eximir dessa culpa. De que forma? Pedindo desculpa. Ei, desculpa, meu corpo fez besteira novamente. Infelizmente, vou tentar não repetir a mesma besteira mais adiante. Pronto, a consciência está limpa. Quando você morrer, a consciência não vai te julgar, a consciência está limpa. O que você tem que fazer em vida? Sorrir, dar amor sem escolher a quem, ter empatia, usar de fraternidade, ser positivo, tentar ser harmônico com todas as dificuldades que o karma da sua personalidade, a personalidade do seu corpo possa criar. É uma ação diária. No passado, quando a vida, em média, acabava aos 40 anos, em média, acabava aos 50, aos 60, ficava mais leve. Hoje, que a vida está indo aos 100, está indo aos 90, está indo aos 80, ficou mais complicado, porque a vida, depois de velho, se você não prepara o corpo para ter saúde, além das dificuldades sociais, tem as dificuldades físicas. Então, sabendo que você corre o risco de viver mais, faça por onde que viva mais com saúde. Tenho vários vídeos que falam sobre isso. Poder da lei do retorno. Tem que ser necessariamente nessa vida, na sua casa, no seu quarteirão, na sua cidade? Não. Mas certamente virá pós-morte. Ou continuará pós-morte. Quem disse isso? Lipiani? Não, Jesus, no Pai Nosso que ele ensinou. Que todo mundo reza sem prestar atenção. Tem um vídeo que mostra cada frase, o que quer dizer cada parábola. O Pai Nosso são várias parábolas que têm interpretação. Lei do retorno. Brincadeira, dá importância a isso. Faça por onde o seu retorno ser positivo. Porque se você escolher deixar o corpo, escolher livre-arbítrio, escolher deixar o corpo repetir as besteiras, você vai colher besteiras. Vai colher culpas, responsabilidades pelo errado. Se você escolher combater isso, pedir desculpa quando escorregar, a consciência está limpa. Dê valor à lei do retorno. E lembre, a vida é eterna. E lembre, essa vida é só para você combater as emoções que foi predestinada para você encontrar nessa vida. Vamos falar um pouco mais da história das igrejas, falar que Deus tem que te salvar. Deus não vai te salvar. A espiritualidade mostra que antes de você vir a vida, você programa o que você tem que receber no seu dia a dia em dificuldades. Então não cabe um padre, um pastor, uma religião falar que Deus vai resolver o seu problema nessa vida, porque o sistema espiritual deu a você o direito de ter o problema nessa vida e resolvê-lo. Não é pedir a alguém para resolver o seu problema. Vamos acordar. Lei do retorno. Bota na parede. Lei do retorno. Não esqueça. Lei do retorno. Prepare-se, porque o retorno irá lhe atingir. Ok? Por hoje é só. Gostou? Dá o like, compartilhe. Passe adiante, comente, faz aquela história toda. Abraço.